Olá, alunos e alunas. Sejam bem-vindos ao programa Aprender a Estudar em Casa. Portanto, mais uma aula de História com o professor Joselino Furtado. Espero que estejam de boa saúde e muito bem dispostos. Portanto, vamos começar a nossa atividade. Portanto, para a aula de hoje, temos como sumário a civilização egípcia. Continuamos a estudar essa civilização, mais concretamente a parte da organização política e social. Para tornar a nossa aula mais ilustrativa e muito mais simplificada, começamos a ilustrar algumas imagens que caracterizam a civilização egípcia. Portanto, pode-se ver ali uma máscara do faraó, do rei do Egito. Também temos as pirâmides e, por último, temos ali também um esfinge de Gizé. Portanto, vamos lá ver. Egito é conhecido como uma civilização de pirâmides, também civilização dos reis ou dos faraós. Portanto, entrando mais concretamente na parte da nossa aula, do nosso sumário, eu convido-vos a ler o texto comigo. Um texto orientador que nos orienta todos os objetivos dessa aula. Portanto, muita atenção. Vamos! O Egito Antigo, evolução política. Por volta de 3.000 anos antes de Cristo, o Egito era composto por dois reinos. Estes tornaram-se num só sob a autoridade do rei Narmer. A partir desta altura, o Egito passou a ser governado por faraós sob a forma de uma monarquia teocrática. Em 2.500 anos, sucederam-se 30 dinastias. Durante o Antigo Império, entre 3.000 e 2.100 a.C., os reis Quéops e Quefren mandaram edificar grandes pirâmides em Gizé, perto de Mênfis, a capital. Mais tarde, a capital passou para Tebas. O Egito perdeu a sua independência em 525 a.C., quando foi invadido pelos persas. Portanto, o texto nos orienta simplificadamente por aquilo que a nossa aula deve seguir ou ser conduzida. Portanto, vejam comigo, após a leitura do texto, portanto, o texto nos remete pelas seguintes situações. Portanto, a primeira, processo da unificação do Egito, poderes do faraó, preparação do príncipe para suceder o pai no trono, construção das pirâmides, túmulos, reis. Ao longo da aula, vocês vão poder compreender, e muito bem, por isso, prestem atenção, concentrem, para melhor entender. Tanto, vejam a imagem, observem comigo a imagem. Mais uma vez, a imagem nos ilustra o rio Nilo, que na sua margem deu a vida a uma grande civilização, que é a civilização egípcia. Portanto, vejam, a civilização egípcia encontra-se dividida em duas partes. Portanto, podem ver pela cor, estão a ver. Temos o Alto Egito, ali, nessa região. Depois temos o Baixo Egito. Depois também temos o rei do Alto Egito e o rei do Baixo Egito. Vejam a diferença nas cores das coroas. Estão percebendo? O texto que lemos disse que na história da civilização egípcia seguiu-se 30 dinastias, 30 reis faraós. Ok? Portanto, presta atenção como que isso aconteceu.
Vamos ler o texto ao lado. A coroa era um dos principais símbolos do faraó. Antes da unificação, o soberano do Alto Egito utilizava a coroa branca. A coroa vermelha era usada no Baixo Egito. Quando o Egito passou a ser governado por um único soberano, o faraó, a coroa tornou-se dupla, vermelha e branca, simbolizando a união dos dois reinos. Ao comandar suas tropas na guerra, o faraó usava a coroa azul. Tanto, simplificando, coroa branca para o Alto Egito, coroa vermelha para o Baixo Egito. O rei do Alto Egito, Narmer, conquistou o Baixo Egito e a partir desta altura, o Egito todo passou a ser governado por um único rei faraó, portanto, sob regime de monarquia teocrática, e ali também simboliza pelas coroas. Vão se dando a junção das coroas, branca e vermelha. É uma outra situação que o texto nos diz. O rei usa coroa azul para comandar tropas em caso de guerra. Espero que esta parte esteja muito bem clarificada. Então continuamos. Agora vamos tratar de compreender quais são os poderes do faraó ou do rei faraó. Que poder tinha? Tanto leiam comigo. O Egito vivia sobre uma monarquia teocrática. O que quer dizer monarquia teocrática? Regime de monarquia e regime de monarca, regime de rei, logo é hereditário. O poder passa de pai para filho. O príncipe também é teocrático. Por que é teocrático? Porque o poder é divino. O poder é transmitido ao rei ou ao faraó das mãos de Deus para o faraó diretamente. Por isso tem um poder teocrático nesse caso. Observação. A expressão teocrática vem da palavra teó, que significa Deus, mas krato, que significa poder. Logo, poder divino, poder de Deus. Tá bom? Continuando, o faraó tinha os seguintes poderes: administrador do Egito, sumo sacerdote, juiz supremo, chefe do exército, e todas as terras pertenciam ao faraó. Portanto, resumindo, concluindo, o poder do faraó era tudo isto. Portanto, reforço ainda a questão. O faraó era considerado um deus vivo na terra, um representante dos deuses. Ele era venerado como um deus. E tinha poder de vida e de morte sobre todos os seus súbditos. Portanto, vamos continuando com a nossa aula. Presta atenção. O faraó, na sua vida real, no seu palácio, ostenta poderes que já falamos. Portanto, vamos fazer a legenda de algumas ostentações, de algumas simbologias que o faraó representava. Portanto, veja a imagem comigo. Temos ali, se podem ver, chicote do faraó. Chicote, que significava símbolo do poder, autoridade máxima. Era muito bem respeitado. Do outro lado temos o cetro. Vejam comigo. Cetro, então significa o quê? Símbolo do poder. E mais acima, o faraó usa serpente sagrada
também que é o símbolo de proteção do rei. E ali, um parêntese, em Egito existem animais sagrados. Nesse caso, cobra, capelo, gato, crocodilo. São símbolos sagrados que o faraó usava na sua coroa. Portanto, continuando fazendo a legenda, o faraó também usa barba postiça. Vejam, barba postiça do faraó, que é símbolo da imortalidade. Portanto, um faraó ostentando todas essas simbologias é um merecedor digno de respeito e obediência. Continuando, só para reforçar aquilo que falamos, vamos ler o texto muito rapidamente. Temos ali os faraós. Os faraós já eram os reis do Egito antigo, possuíam poderes absolutos na sociedade, decidindo sobre a vida política, religiosa, econômica e militar. Como a transmissão de poder no Egito era hereditária, o faraó não era escolhido através de voto, mas sim por ter sido filho de outro faraó. Desta forma, muitas dinastias perduraram centenas de anos no poder. Na civilização egípcia, os faraós eram considerados deuses vivos. Os egípcios acreditavam que estes governantes eram filhos diretos do deus Osíris, portanto, agiam como intermediários entre os deuses e a população egípcia. O texto foi muito clarificador na nossa aula. Portanto, espero que toda a gente esteja a acompanhar, tanto que está sendo dissipando todas as dúvidas que possam aparecer. Portanto, vamos continuar. Falamos que o faraó, portanto, após a sua morte, deve ser substituído no trono. Quem substitui o faraó é o príncipe, e o príncipe era preparado. Portanto, temos uma imagem ali que mostra um príncipe a ser preparado para que depois venha substituir o seu pai faraó no trono. Portanto, leiam comigo o texto abaixo, que ressalta a preparação do príncipe. A educação do faraó começa desde tenra idade. Mestres experientes ensinavam-lhe toda espécie de desportos violentos, como a caça, uma atividade nobre. O faraó tinha de ser um campeão de tiro com arco para mais tarde poder prosseguir no seu carro as gazelas do deserto ou combater os inimigos do Egito. Muito bem, dando continuidade, o que podemos destacar agora? Tanto observem comigo a tela, que após falamos da organização política no Egito, seria justo agora falarmos da sociedade no Egito. Vamos lá ver como se encontrava estruturada a sociedade egípcia. Tanto observem comigo o quadro que nos mostra algumas situações da vida social no Egito. Em primeiro lugar, temos uma imagem que ilustra uma pirâmide, nesse caso, pirâmide social. O que temos? Temos na base da pirâmide social uma classe social muito importante para o Egito, uma classe explorada, uma classe trabalhadora, trabalha no duro para sustentar todas as outras. Portanto, qual é o nome dessa classe? Nada mais, nada menos que são os escravos. Os escravos. As imagens mostram labores dos escravos no seu dia a dia. Portanto, constituem a maioria da sociedade. Por isso estão na base da pirâmide social. A seguir aos escravos, temos também os camponeses.
Os camponeses são outra classe social muito importante na vida do Egito. Portanto, produzem, fazem a terra produzir produtos, cereais, outros tipos de alimentos, tanto que garante a sobrevivência de todas as outras classes no Egito. Tanto nenhuma classe até agora que estamos a ver são menos importantes. Todas as classes sociais são importantes. Vamos continuando observando a imagem e proceder com as suas análises. Acima dos camponeses, temos a classe dos artífices, ou por outras palavras, classe dos artesãos. Trabalham a nível de artesanato, trabalham também a nível de costuras, de confeições, de trajes, de roupas, de todos. Portanto, uma classe também merecedora de respeito e muito importante. Entretanto, minha gente, uma observação muito importante das três classes sociais que até que abordamos para vos dizer que são classes não privilegiadas. Entretanto, entre elas há uma outra classe que não tem qualquer direito, que é a classe dos escravos. Repito, os escravos constituem a classe ou o grupo dos não privilegiados, não têm quaisquer direitos, e camponeses e artífices ou artesãos também constituem a classe dos não privilegiados. Trabalham no duro, pagam impostos, não gozam de privilégio. A partir dessa classe, subindo na escala da pirâmide social, já estamos a falar de grupos privilegiados, grupos com direitos a mais. Portanto, quem são eles? Soldados. Temos soldados, uma classe muito importante, garante segurança de todo o Egito, do próprio faraó. E acima dos soldados, temos classes dos sacerdotes, classe dos nobres, classe dos escribas, que destacam pela sua importância, pelo facto de saberem escrever, de terem alguns conhecimentos importantes e ajudam na governação do próprio Egito todo. Portanto, são pessoas próximas do faraó. E mais acima, aliás, no topo da pirâmide social, temos o faraó e a sua família. Portanto, é ele, o faraó, quem comanda, quem ordena todas as outras classes sociais. Tá bem? Poderia também falar de vizir, que é uma espécie de governante. Portanto, é o ouvido e a boca do faraó. Portanto, o faraó não governa sozinho, tem uma equipa de governação. Uma outra nota que eu quero vos chamar a atenção. Portanto, observando a pirâmide, podemos ver o que é. Atenção. À medida que subimos nas escalas ou nos estratos sociais, os números dos membros da sociedade vão se diminuindo. Ok? Vejam que o faraó termina sozinho. Entretanto, os escravos são em números muito maiores. E assim por diante, prossegue-se a análise da pirâmide social para poder compreender melhor. Portanto, vamos prosseguir falando da sociedade no Egito, sobretudo para fazermos o que é? Para traçarmos a sua característica, como se caracteriza a sociedade egípcia, como, que tipo de sociedade é. Portanto, leiam comigo, a sociedade egípcia encontra-se estratificada, hierarquizada e escravizada. Volto a vos mostrar a imagem para poder clarificar melhor esta situação. Estratificada porque se encontra dividida em estrato. Veja, primeiro estrato, segundo estrato, terceiro, quarto, quinto, sexto estrato.
Por isso, uma sociedade estratificada. Ok? Também escravizada, porque numa sociedade existem escravos, explora a mão de obra de escravos, então logo a sociedade é escravizada, pelo facto de existência dos escravos. Também outra característica que falamos ou que anunciamos é que uma sociedade hierarquizada. O que quer dizer hierarquizada? Constitui-se por hierarquia. Cada classe social tinha o seu direito, o seu dever bem específico, muito reservado. Sabiam muito bem o que cabia cada um das classes sociais. Tá bom? Por isso que é hierarquizada. Obedece uma hierarquia, sendo quem tem maior poder é o senhor soberano, rei, faraó. Tá bom? Portanto, vejam, só para clarificar melhor a expressão hierarquia, vejam comigo a imagem. Estou a ver a hierarquia. Quanto mais baixo se encontrar uma classe, menos privilégios, menos direitos, menos poderes tem. A hierarquia sobe então. O poder ganha-se da base para o topo. Entretanto, a base não tinha nada. Ok? Não tinha nenhum poder, nenhum privilégio. Tá bom? Agora, vamos fazer síntese final da nossa aula. O que vimos durante toda essa aula? Atenção. Falamos sobre a civilização egípcia, no seu capítulo da evolução política. Vimos que havia dois reinos, reino de Alto Egito e Baixo Egito. Houve um processo de unificação dos reinos num só, há cerca de 3.000 anos antes de Cristo. E a partir dali, o Egito todo passa a ser governado por um rei designado faraó, sob poder absoluto e teocrático. Em termos de vida social no Egito antigo, vimos que faraó, o rei, sacerdotes, altos funcionários, escribas, constituem a classe privilegiada, não é? Tinham poderes, tinham algumas regalias e direitos, e entretanto os mercadores ou comerciantes, artesãos, camponeses, constituem também o grupo das classes não privilegiadas. Entretanto, pagam impostos. Na base da sociedade egípcia ou da sua pirâmide social, encontramos larga maioria dos escravos. Ou seja, a base da sociedade é ocupada por escravos, em largos números. Portanto, assim terminamos a nossa aula. E em termos de verificação da vossa aprendizagem, deixo-vos com algumas questões que devem verificar. O que ficou retido na memória? Tá bem? Portanto, seguem. Então, vocês devem responder as seguintes questões. Como se processou a unificação no Egito? Explica o poder teocrático e sacralizado do faraó. Caracteriza a sociedade egípcia. Que classes sociais faziam parte de grupos dos privilegiados e de grupos dos não privilegiados? Portanto, finalmente, terminamos a nossa aula. Muito obrigado. Fiquem bem, continuem estudando. Obrigado.